Vamos abrir Romanos capítulo 8, a partir do versículo 36. Diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Também o versículo 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos mais uma vez pedir pela bondade do Senhor, em que a Tua palavra será aberta, será exposta, e nós precisamos tanto do Teu conduzir, Senhor. O Senhor possa realmente falar através daquele que está falando. O Senhor também possa abrir os ouvidos daqueles que estão ouvindo, para que todos nós possamos aprender um pouco mais com o Senhor. Vá à nossa frente, Senhor. O Senhor conhece as nossas debilidades, que são tantas, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, contamos mais uma vez com a Tua graça para nos conduzir nessa noite, Senhor. A Tua palavra, ela é a verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a Tua palavra para nós nessa noite. Amém. Irmãos, eu não estava programado de vir, então, se alguém tivesse, me perdoe. Mas senti algo forte no meu coração de compartilhar com os irmãos. Esse tema eu já tive oportunidade de estar compartilhando ali na nossa reunião de bairro. E também ali em Cabo Frio, onde estive semana retrasada. E, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mais do que vencedores. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos abrir a Bíblia diante de nós e algumas vezes olhar para ela e tê-la como um espelho e falar como o salmista: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe por quê, irmãos? Porque tem dias que nós nos sentimos como derrotados. Tem dias que a gente se sente como um fracassado. E nós não entendemos qual é a nossa posição diante do Senhor. Mas essa noite, se você tem esse pensamento, irmão, eu quero que você saia daqui sabendo que você, se é um filho de Deus, você é mais do que vencedor. Bem mais do que vencedor. E que conforto isso é para nós, irmãos. Numa vida que se resume às vezes em tantas lutas, travamos tantas lutas na nossa caminhada, e ter essa palavra
que nós somos mais do que vencedores em Cristo, irmãos, isso é de grande alegria, deve ser de grande alegria para nós. Mas eu não quero trazer aqui uma palavra egocêntrica, dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é forte, que você... Não. Muito pelo contrário. A palavra nos fala que nós somos mais do que vencedores, apesar de sermos tão fracos. Irmãos, nós somos fracos. Se nós formos parar para analisar, nós temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, tantas fraquezas morais, espirituais. Só um tolo pode se levantar e dizer, não, eu sou forte. Aqui tem caixa, viu? Não, aqui eu consigo, eu posso. Só um tolo, irmão. Porque basta um sopro de Deus e nós estamos numa CTI. A gente sai por aí e de repente o nosso coração já bate errado e de repente a gente está no hospital. Quão fraco nós somos. Quão debilitado a gente é. Um vírus que não se podia nem ver a olho nu ceifou a vida de tantas pessoas em volta do mundo. A gente pega uma rodovia e vem um perturbado do outro lado e acaba com a nossa vida, com a nossa família, não é mesmo? Quão fraco a gente é. Quão fraco a gente é, irmão, moralmente. Pode ser que a gente esteja aqui reunindo e de repente a gente se cai num laço do diabo e destrói a nossa vida, destrói a nossa família por um caminho que a gente entrou que não devia entrar, porque nós somos fracos, moralmente fracos. Nós somos fracos espiritualmente. Diz a palavra que a gente não sabe nem orar como convém. Até mesmo nos nossos atos espirituais, nós mostramos as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Quão fraco a gente é. Quão debilitado, irmão. Cada um de nós somos. Mas ainda assim, mesmo sendo tão fraco, mesmo sendo tão debilitado, o nosso Deus, Ele não nos joga numa lata de lixo. Nosso Deus não nos deixa de lado. E o versículo 26 diz assim, o Espírito, semelhantemente, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Que maravilha, irmão. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar. Como eu disse, até mesmo nos nossos momentos de espiritualidade, nós não sabemos orar. Nós pedimos a Deus uma pedra achando que estamos pedindo pão. Nós pedimos uma cobra pensando que a gente está pedindo peixe. A gente não sabe o que pede para Deus tantas vezes. Não sei se os irmãos já perceberam, já passaram por isso. Quantas coisas que algumas vezes a gente pede para o Senhor e o Senhor não nos dá. E a gente por um momento, poxa, mas por quê? Seria tão bom para mim. E lá na frente, irmão, a gente vai entender por que o Senhor não nos deu. Porque aquilo ia nos levar para distante dele. O Senhor nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que pedir. Mas além dele nos assistir em nossa fraqueza, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Sobremaneira, ele intercede. Veja, irmão, nosso Senhor Jesus, como nosso advogado legal, está à direita de Deus. E diz a palavra que ele intercede por nós. Então, toda vez que surge uma acusação do diabo na minha mente, na sua mente, contra você, lá no tribunal, lá diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, então, se levanta e, como seu advogado legal, te defende. Mas aqui, a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós
sobremaneira. Ele é aquele que está dentro de nós, intercedendo por nós, a Deus que está sobre nós. Então nós temos, irmãos, Jesus Cristo como nosso advogado legal, que intercede por nós à direita de Deus. E nós temos o Espírito Santo que intercede por nós dentro de nós. Irmãos, por isso nós somos mais do que vencedores. E Ele não desperdiça nenhuma oração a nosso favor. Porque, ao contrário de nós, como nós não sabemos orar como convém, e a palavra diz, e nós já experimentamos que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo dentro de nós intercede por nós segundo a vontade de Deus. É que Ele intercede, que é o que diz aí o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Por isso, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E o texto continua aí dizendo, por que então nós somos mais do que vencedores? Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra sabemos, irmãos, ela é muito importante. Ela vem de uma palavra matemática. Ou seja, ela vem de uma palavra de uma certeza absoluta. Ela não há dúvida nela. Sabemos aqui, Paulo está dizendo que ele tem certeza experimental, aquilo é verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não escreveu aqui, nós supomos que todas as coisas cooperam. Ou talvez ele escreveu aqui, nós sentimos que todas as coisas cooperam. Tá aí, irmão, sentimos? Não. Nós sabemos. Nós temos certeza absoluta de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, irmãos, nós precisamos entender bem esse texto. Primeiro, porque talvez esse texto possa ser um dos mais confortadores que há na palavra. Pensa você saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que conforto! Dependendo da sua situação. Que conforto! Mas, irmãos, para algumas pessoas, esse versículo pode ser um grande problema, uma grande incógnita aqui. Porque às vezes a sua vida não é só tragédia, é só tribulação. Como explicar que tudo isso que está acontecendo na minha vida coopera para o meu bem? Se isso coopera para o meu bem, então eu não estou entendendo nada. Talvez você possa pensar. Primeiro, irmão, para a gente entender esse versículo, a gente tem que entender o que Paulo não está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A palavra fala que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se você planta mal, você vai colher mal. Muitas situações na nossa vida, irmão, que você está colhendo hoje uma situação ruim, é porque você plantou uma situação ruim. E aí você não entende esse versículo. Então, o primeiro, não é que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Mas também, ele não está dizendo aqui que todas as coisas que acontecem na nossa vida são coisas boas. Porque, irmão, nós podemos comprovar de que o crente também sofre. O crente também passa luta. O crente também acontece algumas coisas na vida do cristão que aparentemente, irmão, a gente não consegue entender.
O mesmo furacão que passa ali na casa do ímpio, passa na casa do cristão. A mesma tsunami ali que arrasta e derruba a casa do maior pecador, arrasta e derruba também a casa do homem mais piedoso sobre a terra. Coisas ruins acontecem na vida do cristão. E nós precisamos entender isso, irmão. Porque se a gente não entender que as coisas ruins acontecem na vida do cristão, a gente vai ficar prostrado, a gente não vai entender os caminhos do Senhor. Mas apesar das coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus pode transformar esta coisa, essa situação, em algo bom para nós. E nós precisamos entender, irmãos, será que bem é esse que Paulo fala? Porque às vezes a gente traduz esse texto muito para nós, muito para a nossa vida natural. E nós pensamos então que esse bem aqui é coisas boas. É que nós vamos receber coisas boas nessa terra, é que a gente vai ter um bom emprego, é que a gente vai ter aí um bom salário, um bom casamento, bons filhos. E aí a gente pensa que esse bem, que todas as coisas cooperam para o bem são isso aqui, riqueza, fama, coisas passageiras. Mas, irmão, Paulo não está falando desse bem. Apesar de todas essas coisas serem coisas boas. Mas no versículo seguinte, Paulo deixa claro que bem que ele está falando. E qual é o bem? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Irmão amado, esse é o bem que Paulo está falando. Todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para esse fim. Que fim? Sermos a imagem de seu Filho. Você já percebeu, irmão, que as batalhas que a gente luta nessa vida, nessa caminhada, se nós estamos intimamente ali ligados com o Senhor e entendemos que as lutas que temos passado, elas têm um fim proveitoso para Deus, um pouco mais de Cristo cresce em nós. O Senhor consegue avançar na nossa vida. Se a gente não entender isso, irmão, a gente nunca vai avançar. Se a gente não entender que as circunstâncias da nossa vida, Deus usa elas, até mesmo aquelas que a gente nem entende, até mesmo aquelas mais tristes, Deus usa essas circunstâncias para aperfeiçoar o nosso caráter, a imagem de seu Filho. Quando Ele olha para nós, quem Ele quer ver? Será que Ele quer ver a nós mesmos? Ele quer ver as minhas boas obras? Aquilo que eu sei fazer de bom? As minhas boas obras não passam de trapo de imundícia, diz a palavra. Quem Ele quer ver? Quando Deus olha para nós, para o nosso serviço, quem Ele quer ver? Ele quer ver o Senhor. Ele quer ver a beleza do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor olha para nós, por isso que Paulo vai dizer, que João Batista vai dizer que ele cresça, que eu diminua. Porque, irmãos, esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Na criação do homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, os irmãos conhecem, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E o propósito de Deus não mudou. Por mais que há pecado na terra, o propósito de Deus continua o mesmo. Que nós nos pareçamos com Ele. Que nós tenhamos a beleza dEle. Que nos nossos atos, os nossos atos se pareçam com os atos dEle. Às vezes, irmãos, eu fico me perguntando o quanto eu me pareço com o Senhor. O quanto de Cristo há em mim? O quanto de Cristo há em você? E aí vamos ver algumas características do nosso Senhor. Diz que Ele era muito manso.
Será que, perdão, será que nós somos mansos no nosso falar? E aí eu vejo tanto que eu preciso me parecer mais com Cristo, porque às vezes o meu falar atropela tudo. Às vezes eu me pareço muito com Pedro, um falar atabalhoado, um falar sem discernimento, um falar desequilibrado, mas o nosso Senhor era tão manso no seu falar. O nosso Senhor, qualquer pessoa que chegava para perto do Senhor com um coração desejoso por Ele, era completamente mudado. Os doentes iam para Ele e eram curados. Os afligidos, os endemoniados chegavam até Ele e a presença dEle curava, mudava a vida completamente das pessoas. O que acontece, irmão, quando alguém aí fora vem estar conosco? Será que eles voltam para casa fortalecidos, curados, animados? Ou voltam a mesma pessoa? Ou depois de estarem conosco, nada muda? Irmãos, como nós precisamos nos parecer com o Senhor? Em tantos aspectos. Mas Ele está trabalhando. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Então esse é o bem. O bem não é o nosso próprio prazer. Não é o nosso próprio deleite aqui. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. É para isso, irmãos, que nós fomos salvos. A gente não foi salvo para viver agora a nossa vida aqui, como se nada tivesse acontecido. Não, nós temos um alvo, o alvo é Ele, nós temos que nos parecer com Ele. Todos os dias deve ser essa, irmão, uma busca incessante do nosso coração, nos parecermos com o Senhor. Nos parecermos em tudo com o Senhor. E Paulo então continua. E aos que predestinou. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Porque nós fomos predestinados. O que é isso, predestinação? É um assunto que traz tanto discussão entre os irmãos. Mas, irmãos, eu penso que predestinação, quando a palavra diz que nós fomos predestinados, é porque a nossa salvação começou lá na eternidade. Nós fomos salvos antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes que houvesse o firmamento ali, a terra, Ele já tinha nos escolhido. Ele já não tinha nos predestinado para Ele mesmo. Então não foi nós que o amamos primeiro e por conta do nosso amor para com Ele, Ele então nos ama. Não, diz a palavra que Ele nos amou primeiro. Muito mais, Ele diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Eu estava falando aqui na nossa reunião, né, Marlon, dos jovens, como explicar este amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham uma comunhão perfeita na eternidade, não precisava de nós, mas Ele decidiu nos amar. Decidiu então nos criar, e desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido preparado. E aí Ele entra no tempo, vem aqui sobre essa terra, sofre tudo aquilo que nós já conhecemos, morre em nosso lugar, para que nós possamos ter comunhão, abrir esse novo e vivo caminho com Ele. Que grande amor, irmãos. Nós fomos predestinados. Cada um de nós que estamos aqui. Por isso nós somos mais do que vencedores. Irmão, você e eu, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de um Pai tão amoroso. Nós somos filhos do Deus da glória. Somos filhos dele, predestinados por ele. Mas além dele nos predestinar, diz assim, a esses também chamou. Irmão, que maravilha essa palavra.
Porque existem dois chamados. Existe um chamado aos ouvidos e existe um chamado ao coração. A palavra fala que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então muitos aí ouvem a palavra de Deus. Muitos ouvem o evangelho, mas ouve por aqui e sai por aqui. Mas, irmão, um dia o Senhor nos chamou. Um dia o evangelho, que é o poder de Deus, como diz em Romanos capítulo 1, ele não apenas ficou nos nossos ouvidos, ele entrou no nosso coração. Ele entrou no seu coração. Irmão, quando o Senhor nos chama no coração, tudo muda. Você lembra do dia que você foi chamado? Existem alguns testemunhos tão belos. Vou começar com o da palavra. Quando a gente lê ali o Senhor chamando os seus discípulos, e ali em Mateus, o chamado de Tiago e João, diz a palavra que eles estavam no barco, pescando com o seu pai. E aí, a palavra fala assim, Jesus, chegando perto deles ali, o chamou. O que aconteceu, irmão? Com esse chamado do Senhor, a palavra fala que eles abandonaram o barco, seu pai, e seguiram o Senhor. É isso que acontece. Que aconteceu com você e aconteceu comigo. Porque um dia, irmão, o Senhor nos chamou dos nossos corações. E é irresistível esse chamado. Como resistir a um chamado do Senhor para o seguir? Um dia eu estava vendo um testemunho de um irmão, ele é um pastor, e ele estava no seu gabinete lá, e aí bate uma pessoa na porta do seu gabinete, o nome dessa pessoa é Ricardo, um jovem, 30 e poucos anos, bate na porta lá desse pastor, fala, pastor, queria conversar com você. O que foi? Eu tive aqui no culto domingo. Que bom, você é sempre bem-vindo aqui. Não, mas eu não vim aqui para assistir o culto, não. Eu vim aqui roubar um carro. Eu sou traficante. E aí aquele pastor ficou, mas como assim? O que aconteceu então? Aconteceu que eu estava ali fora, escolhendo ali o carro que eu iria roubar, quando de repente eu ouço uma música saindo daqui. E eu sou atraído por essa música. E eu entro aqui dentro. E eu ouço a palavra. E o evangelho foi pregado naquele dia. O evangelho, a palavra de arrependimento. E essa palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu comecei a chorar. E eu não parava mais de chorar. E eu saí daqui, eu fui para minha casa chorando. E a minha esposa chegou para mim e falou, Ricardo, o que aconteceu? Alguém te feriu? Alguém te maltratou? Não. O homem que você conhecia não existe mais. Eu fui perdoado pelo Senhor. Eu fui restaurado. O evangelho entrou no meu coração, eu fui chamado. Irmão amado, é isso que acontece quando o Senhor um dia nos chama. E Ele nos chamou. Ele nos chamou, irmão, você é mais do que vencedor, porque você é um chamado por Ele. Por isso que você, irmão, não precisa ficar aí de cabisbaixo. E nem eu. Somos chamados. Há alguns testemunhos aqui, eu não vou citar o nome, mas vou citar apenas a história que eu conheço vagamente. Um irmão, aqui, no nosso meio, já estava sendo, digamos que, atraído pelo Senhor. Era mundano, não conhecia o Senhor, mas já estava sentindo algo diferente dentro do seu coração. Talvez aquela voz bem longe, ainda difícil de escutar. E aí ele, ainda na dúvida, mas certo dia ele na Fenamilho ali, grande festa. Estava lá no meio da galera. E ali, no meio do tumulto, o Senhor o chamou.
E ali ele saiu chorando dali e nunca mais a vida dele foi a mesma. Hoje ele está aqui conosco. Sabe por quê, irmão? Porque não tem lugar, não tem hora, não tem momento. Você pode estar na rua, você pode estar jogando bola, você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Se a voz do Senhor entrar no seu coração te chamando, irmão, é irresistível. Você se rende aos pés do Senhor. Você muda completamente a sua vida. É isso que acontece, irmãos, e isso aconteceu conosco. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Outro irmão gostava de jogar futebol. Outro irmão gostava de jogar futebol. E nos arredores ali do URT. Eu penso que, acho que foi convidado por uma reunião. E ali o Senhor o chamou. E ali ele começou a chorar. E nunca mais a vida dele foi a mesma. E hoje ele nos ajuda, nos serve. Sabe por quê, irmão? Porque um dia o Senhor nos chamou. E isso aconteceu, irmão, cada um com a sua experiência particular. Mas aconteceu com você, aconteceu comigo. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque um dia esse chamado maravilhoso entrou no nosso coração. E nós nos entregamos a Ele, nós mudamos de vida, nós vamos caminhando e vamos aprendendo com Ele, mas irmãos, a nossa vida não é mais a mesma, porque um dia Ele nos chamou. Mas além de ter nos chamado, diz assim, a esses também justificou. Aleluia! Somos justificados pelo Senhor. E nós precisamos entender o tamanho dessa palavra. Ele nos justificou. Irmãos, diz a Bíblia que nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelas nossas omissões e pelos nossos pensamentos. Então veja só, irmãos, a nossa situação. Qual era a nossa situação diante de Deus? Nós seremos julgados primeiro pelas nossas palavras. Diz a palavra que nós seremos julgados de todas as palavras frívolas que saíram da nossa boca. Nós prestaremos contas dela. Então pensa, irmão, quantas coisas que nós falamos que não deveria ter falado. Quantas palavras, irmãos, que nós proferimos para alguém que feriu alguém, que feriu o coração de uma pessoa, que nós não deveríamos ter falado. Às vezes nós falamos mal dos irmãos. Estamos lá na nossa casa e às vezes estamos falando mal de alguém. Às vezes a gente mente. Nós seremos julgados. Talvez aquelas palavras, aquelas piadas indecentes que nós como cristãos não deveríamos fazer, às vezes nós fazemos. Nós seremos julgados. Então, penso eu, irmão, que cada um de nós, nesse quesito, condenado. Nenhum aqui escapa. Porque todos nós falhamos nas nossas palavras. Tiago fala que se você não falha com as suas palavras, você é um perfeito varão. Mas eu penso que não tem nenhum perfeito varão aqui. Só o Senhor. Então, irmãos, nesse quesito, pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Vamos para o próximo, então. Nós seremos julgados, então, pelos nossos atos. Quantas coisas, irmãos, que a gente fez na nossa vida, que nós nos arrependemos profundamente. Quantos lugares que a gente foi. Quantas coisas que a gente fez que a gente se arrepende. Não é mesmo? Irmão, tem tanta coisa na minha vida que se eu pudesse voltar atrás, mas não volta. Fez. Então, todos nós, nesse segundo quesito, condenados. A situação está feia para nós. Nas nossas omissões, nós seremos julgados. A palavra fala assim, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então, olha só, irmão, a gente pode estar dentro da nossa casa. A gente não pode estar falando mal de ninguém.
A gente pode estar lá tranquilo na nossa casa, mas a gente está se omitindo, então a gente está pecando. Se a gente sabe que devia estar fazendo alguma coisa e não está fazendo, nós estamos pecando. Então, nesse quesito também, creio que todos nós condenados. No quarto quesito, os nossos pensamentos. E esse só o tribunal de Deus pode julgar, porque só Ele conhece os nossos pensamentos. Diz os estudiosos, irmãos, que passam na nossa mente mais de 10.000 pensamentos. E uma pergunta interessante, será que todos esses pensamentos que passam na nossa mente são pensamentos santos? Será que a gente pode pôr no slide aqui tudo que passa na nossa mente? Para todos os irmãos verem? Misericórdia. Tem coisas que passam na minha e na sua cabeça. Eu tenho certeza que você não tem coragem de contar para o seu amigo mais íntimo. Tem coisas que passam na minha cabeça que eu não tenho coragem de contar para o meu pai, para a minha esposa. E é assim com você também. É assim com todos nós. Tem hora, irmão, que... Veja, eu sou um crente, filho de Deus. Às vezes mesmo aqui na reunião, de repente, irmão, me vem um pensamento, uma seta dos infernos, que eu vejo, rapaz, como é que esse pensamento veio parar na minha mente? Um pensamento do diabo. Veja como são os nossos pensamentos. Então veja, irmão, até os nossos pensamentos nós seremos julgados. Não há escapatória para nós. Condenados. Talvez você possa pensar assim, não, eu não sou tão ruim assim, não. Se a gente for colocar numa balança as coisas que eu faço de bom e as coisas que eu faço de ruim, as coisas boas eu acho que prevalecem. Eu não sou tão ruim assim. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom filho. Irmão, não funciona assim. Apenas um pecado te afasta da presença de Deus. Apenas um. Então, irmãos, todos nós seríamos condenados. Mas, irmãos, na cruz do Calvário, aconteceram algumas coisas. Deus imputou no seu Filho o pecado que era nosso. Deus castigou, irmão, no seu Filho Jesus, o castigo que era nosso. Então ele pega, Jesus Cristo pega esse escrito de dívida que era contra nós, e nenhum de nós escaparia. Ele pega então esse escrito de dívida, crava naquela cruz, e naquela cruz estava todos os nossos pecados, lá nele. E ele diz, está consumado. E agora, o que faz com toda essa lista de pecados nossa? Deus vai lá e coloca toda a justiça de Cristo na nossa conta, na sua conta. Por isso, meu irmão, você é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Porque na nossa conta está toda a justiça de Cristo. Irmão, Ele nos justificou. Justificou. A palavra em Isaías fala assim que Deus agradou ao Pai moer o seu Filho. Agradou ao Pai. Por amor a nós, irmão. Fez isso por nós. Fez isso por você. Para que nós tivéssemos um novo e vivo caminho. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, que estava quebrada. Ele rasgou esse escrito de dívida impagável e colocou toda a justiça de Cristo na nossa conta. Então, irmão, não aceite nenhuma acusação do diabo na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não é digno, que você é isso, que você é aquilo. Não, você é indigno mesmo, mas na sua conta está toda a dignidade de Cristo. O Senhor Jesus é digno. Ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. Ele pagou. Por isso, irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque Ele pagou o nosso preço. Ele nos justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E eu quero terminar, irmãos, eu penso que a hora já passou. Lendo, depois de falarmos tudo isso, que nós fomos chamados,
que nós fomos predestinados, que nós fomos justificados. Ler essas 5 perguntas que Paulo faz em seguida. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra nós? Se Deus é por nós, se Deus já pagou esse preço. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceira pergunta, irmão: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmão, não permita, repreenda toda acusação do diabo na sua mente. Você é mais do que vencedor em Cristo. Em Cristo. Não é em você, é em Cristo. Você é mais que vencedor. Eu sou mais. Não aceite a acusação do diabo, do inimigo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele está à direita de Deus, como eu disse, intercedendo por cada um de nós. Você tem um advogado, irmão, à direita de Deus, que intercede por você e por mim. Quão vitorioso nós somos! Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Tribulação pode nos separar do amor de Deus? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, irmão, pela palavra do Senhor. Somos mais que vencedores. Se você, irmão, está se sentindo derrotado, por favor, para com essa incredulidade. Levanta a cabeça, olha para o Senhor e fala: em ti eu sou mais do que vencedor. E somos mesmo mais do que vencedores. O Senhor nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.